Eu sou o presbítero Everaldo Filho e nessa oportunidade estaremos falando sobre o tabernáculo. Que Deus possa lhe abençoar e que você possa aprender na tipologia bíblica acerca do tabernáculo. Deus abençoe. Bem, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre o tabernáculo. O pastor Juanig Pagarim, ele disse uma coisa que eu achei interessante. O único Deus que não tinha templo era o Deus verdadeiro, porque todos os deuses, pseudos deuses com D minúsculo, eles tinham templo. E o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Jeová, ele não tinha. Então ele ordena a Moisés, e ele foi o arquiteto, foi o engenheiro, e mostrou para Moisés como ele queria que Moisés fizesse o tabernáculo. E o tabernáculo é o fruto do nosso estudo. No nosso último áudio, nós falamos sobre as cores, e eu quero continuar no versículo 4, falando dos pelos de cabra. Eu falava no áudio anterior que estamos falando da tipologia bíblica, E tudo o que Deus ordenou a Moisés para que o material que ele trouxesse para a confecção e a criação do tabernáculo, havia uma correlação com a vida de Cristo. E dentro desses materiais, Deus ordenou a Moisés que trouxesse pelos de cabras. Aí você me pergunta, qual a finalidade dos pelos de cabra? Os pelos de cabra indicava Jesus Cristo como o profeta. O versículo 5 ele diz assim: e peles de carneiros, tintas de vermelho. Pele de carneiro simbolizava o sangue do cordeiro derramado. Aleluias. E é interessante, eu já li essa passagem, não tinha entendimento. Ele diz assim: e peles de texugo. Texugo é da família dos mustilídeos. Esse animal, a pele desse animal, simbolizava a ausência de beleza. Eu vou mostrar para vocês a foto do texugo. Isaías, numa visão, no capítulo de número 53, ele já falava do servo sofredor. Muitos pensam, e algumas pessoas até ministram, dizendo que Jesus não tinha nenhuma formosura. Eles veem isso na correlação de Isaías 53, mas Isaías 53 não fala do ministério todo de Jesus Cristo. Isaías 53 fala do servo sofredor. Aí sim, depois de ter sido surrado, de ter levado aquela coroa de espinhos, e o seu crânio inchado, olhos inchados, boca inchada, lábios inchados. Aí sim, Deus revelou-se a Isaías a figura do servo sofredor. E continuamos ainda do versículo de número 5. Queremos não ter pressa, queremos que você entenda aquilo que nós nos propomos a ensinar e aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Fala e madeira de cetim, ou em outras traduções,
madeira de acácia. Eu vou mostrar para vocês a madeira de acácia. E é interessante, na tipologia bíblica, eu falei para vocês que é uma matéria interessante. Eu li um livro, Sombras do Antigo Testamento, e a tipologia é algo interessante. Muitas pessoas hoje não ensinam a tipologia bíblica, é porque não aprenderam, não buscam. Né? Hoje o evangelho é aquele evangelho oba-oba, né? As mensagens são aquelas mensagens rápidas, não se usa mais os princípios básicos da hermenêutica, não se estuda a palavra afinco, querem pregar, mas não querem ensinar. Madeira de acácia. Essa madeira de acácia significava a carne incorruptível. Por quê? Porque a madeira de acácia ela tinha algumas características. Primeira, ela era durável. Segundo, ela era resistente. Eu estive vendo que a madeira de acácia é a única que aceitava o ouro quente. Porque Deus também ordenou, e eu falei isso no primeiro áudio, que Moisés também deveria trazer ouro. E este ouro simbolizava a divindade, porque Jesus é divino. Segundo o pastor Benihim, no seu estudo Tabernáculo, Cristo e a Igreja, a madeira de acácia também é a única que não se corrompe. A madeira de acácia é o símbolo de Jesus Cristo, porque ele foi o Deus que se fez homem, mas ele não se corrompeu. Que nós venhamos nos espelhar neste exemplo da madeira de acácia e que nós não venhamos a nos corromper, porque vivemos numa época de apostasia. Vivemos uma época de corrupção geral, invadindo até as nossas igrejas. Mas Deus nos deu exemplo da madeira de acácia. E o versículo 6 ainda fala: e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. Lâmpada, azeite para a luz, lâmpada para meus pés é a tua palavra. Mas esse versículo 6 ele está falando de oração. Porque Jesus Cristo foi um homem de oração. E que nós venhamos ter o exemplo de Jesus. E que nós vivamos uma vida de oração. Queremos concluir aqui, dando continuidade amanhã, se assim Deus nos permitir, falando deste tabernáculo que na tipologia bíblica representava o próprio Jesus Cristo. Ou, como no estudo do pastor Benihim, a igreja também. Oremos nesse momento. Nosso Deus eterno, soberano Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estudarmos a tua palavra e estudarmos, Senhor, acerca do tabernáculo. Agora falando, Senhor, dos pelos de cabra que representava o Senhor como profeta, da pele de carneiro e aquele sangue, aquela cor vermelha representava o teu próprio sangue sendo derramado. A pele de texugo, Senhor, que falava que tu não tinha beleza. Isaías, 700 anos antes da tua própria vinda, já havia profetizado isso. A madeira de acácia, que simbolizava que tu não se corrompeu como um homem, e nos deu esse exemplo. E uma das características desta madeira é a durabilidade e a resistência. Oh, aleluias! E o azeite para a lâmpada que fala da oração. Muito obrigado, Senhor,
eu te agradeço em nome de Jesus. Se você foi abençoado por esse áudio, se Deus falou de uma forma contigo ou de uma outra forma, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Que o Senhor possa lhe abençoar no nome de Jesus.